Olha, a nossa segunda convidada também tem um aspecto muito importante nesse combate, aliás, acho que é muito determinante, inclusive, que é o que a gente... Enquanto a pessoa não tomar uma decisão, mas decidida mesmo, sem querer falar pleonasticamente, não é? Decisão de macho. Macho que é macho para de fumar, né, doutor? Sim. É a doutora Valéria Rocha Brasil, psicóloga e diretora clínica do Instituto de Psicologia Rocha Brasil, doutora em psicologia clínica e especialista no tratamento de dependentes químicos. Doutora Valéria, muito obrigado pela presença, um prazer muito grande. Não é? Eu queria uma análise sua, né, da visão da ciência da psicologia. Perfeito. Eu que quero agradecer o convite. Imagina. Para um programa tão importante, como o doutor falou, cada ação preventiva, seja ela informativa, como na televisão, seja ela dos próprios profissionais da saúde, já causa um impacto. Agora, nós sabemos que a questão do tabagismo, existem aspectos psicológicos, biológicos, sociais, para que sejam trabalhados. Então, se cada fumante souber que parte dos cigarros que ele fuma são automáticos, parte dos cigarros são ligados a rituais e parte dos cigarros são ligados aos sentimentos, essa é a conscientização da minha relação com o tabaco. Quando eu começo a me conscientizar, eu percebo que, bom, se parte é automático, os automáticos eu já posso, na hora que eu me conscientizo, já ir eliminando. Isso é um dos pontos principais do tratamento, você se conscientizar da relação com eles. Aí depois você vê, bom, a parte que é ligada a rituais, eu preciso fazer uma mudança de vida. Então, se eu tenho o ritual, por exemplo, de, ao terminar de almoçar, acender um cigarro, ficar beliscando, tomar um cafezinho, são rituais que eu preciso mudar para me ajudarem no processo de transformação. E os cigarros mais difíceis a serem eliminados são os ligados a sentimentos, que é a ansiedade, estresse. Então, o tratamento psicológico serve para eu começar a lidar com esses sentimentos que antes eu lidava me associando ao cigarro de outra maneira. Então, esses são os cigarros mais difíceis e uma terapia serve para isso, para eu lidar com as minhas ansiedades, com os meus estresses de uma outra forma. A ação está parando de fumar, não é? São camadas da sociedade, né? Por faixas etárias, logicamente. A pessoa vai se conscientizando aos 30, fuma até os 40, começa a ficar preocupado, começa a criar juízo, os cabelos vão embranquecendo, as nossas companheiras sempre insistindo, para de fumar, para de fumar, para de fumar, vai ao médico, vai ao médico. É sempre quello quarentoto em todos os casais. O homem sempre radical, contra qualquer tipo, não passa nem na porta do hospital. E as mulheres sempre muito mais conscientizadas de tudo, não é? Sobre tudo e sobre todos, graças a Deus, não é? Vão sempre orientando e nos puxando as orelhas. Mas, em contrapartida, a gente nota uma geração que vem vindo também, né? Pelas fotos que a gente vê, pelos videotapes das festas, ou mesmo os locais que a gente mesmo frequenta, que é uma geração todinha de fumantes, doutor. Bom, em relação ao percentual, como você começou falando, existe uma redução, uma boa notícia é que existe uma redução na população de fumantes. Se a gente comparar das últimas 2 décadas para cá, o percentual brasileiro caiu de 35% para em torno de 19%. Aqui em São Paulo a gente tem 19% de fumantes. Então houve uma redução do percentual fruto de todo o trabalho que existe na mídia, de todo o trabalho das campanhas governamentais e, obviamente, dos profissionais de saúde no combate ao tabagismo. Isso não ocorreu em todos os países. Ocorre nos países em que há um bom tempo vem com essa linha de combate ao fumo. Porém, existe um aumento em algumas faixas etárias, houve aumento, em algumas classes sociais. Então, a gente sabe, fuma mais quem tem menos graduação de escolaridade. Quanto menor a escolaridade, mais fuma. Talvez condição financeira. Houve um aumento da quantidade de mulheres fumando. E em relação à não exposição à propaganda do cigarro, que hoje não existe propaganda de cigarro, nós fomos expostos, existe um começo do tabagismo um pouco mais tardio entre os adolescentes e associado ao álcool. Então, numa carona da propaganda da cerveja,
que os jovens começam a fumar em torno de 18 anos. E como eu disse a você, aumentou o percentual de mulheres, aumentou o percentual dos de baixa escolaridade. Entre pessoas com maior escolaridade, isso aí reduziu a quantidade de tabagistas no Brasil. Então, a gente deve continuar nessa linha, e esses 20% que sobraram, acho que aqui é um bom assunto para a Valéria desenvolver, são 20% que continuam fumando, apesar de tudo que a gente está falando. Então, você pode, aqui, existe uma resistência. Então, em que faixa etária? É que nem quando a gente trata uma faixa etária mais velha, que são mais dependentes de nicotina. Então, é uma faixa etária principalmente entre 35 e 50 anos, que já ouviu tudo que foi divulgado nesses últimos 20 anos, tem uma forte cobrança de familiares e amigos, já tem consciência. É raro hoje você encontrar alguém que não saiba dos riscos do cigarro e mesmo assim fuma. Você falou daquele que fumava na traqueostomia, então são os mais resistentes. É que nem quando a gente trata uma infecção. Você pode dar um antibiótico que elimina 50% das bactérias, mas tem 50% resistente. Aí você vai ter que associar outras coisas para resolver isso. Então, por isso que o esforço tem que ser conjunto, não é? Você tem que fazer a divulgação na mídia, existe o trabalho médico, existe, como a Valéria já falou, a importância de terapia, porque muitas das vezes as pessoas utilizam de fato o cigarro como um apoio, não conseguem se ver dissociadas do cigarro, e às vezes não basta apenas tratamento farmacológico, e você tem que fazer uma psicoterapia para conseguir se dissociar e lidar com aqueles sentimentos, como ela já disse. Agora, a faixa que o doutor citou, 35 a 50, não, mais aproximado. Sabe qual é essa faixa? É a faixa que efetivamente a dependência se estabeleceu. Porque existe um momento... instalou em definitivo. Ela se instala. Então, mas pela instabilidade emocional? Não, também não. Não vale a pena associar o tabagista como alguém que é instável emocionalmente. Isso não seria justo. A questão é, no começo se começa a fumar pelo momento social, se começa a fumar pelas companhias que fumam junto com você, pela associação com momentos felizes ou tristes, mas depois, por volta dos 30 anos, se você conversa com um fumante, ele fuma sozinho. Ele fuma sozinho, feliz, triste, seja ele ansioso ou não, seja ele deprimido ou não, porque ele estabeleceu um ritmo, ele tem dependência química da nicotina, a nicotina dura 40 minutos no cérebro, por isso que no maço tem 20 cigarros, porque das 16, 18 horas que ficamos acordados, se a nicotina tem efeito de 40 minutos, a cada 40 minutos acaba o efeito de um cigarro e ele acende outro. Então ele se torna dependente como uma cobaia num laboratório abaixando uma alavanca que libera um pouco mais de dopamina, que é o neurotransmissor que dá a sensação de recompensa. Então, o que podemos dizer é que, mais ou menos nessa faixa etária, de 30 anos para frente, ele já fuma pela mera dependência química de nicotina. Sozinho, piloto automático. Ele vai no piloto automático. Nós vamos fazer, doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com a sua análise, né, desse fechamento do primeiro bloco, que é importante, viu? Eu acho que a bebida é a mesma coisa, né? Ele começa a beber com os amigos, isso e aquilo, depois ele passa no supermercado, compra uma caixa de cerveja e vai para casa, pô. Sim. Não é? Vai chorar as mágoas. Sim. Ixi, mas eu vou te falar um negócio, é complicado isso, não é? Eu acho que a juventude já se desvencilhou daquelas propagandas, né? Das marcas famosas, não é? Sempre linkadas à alegria, à felicidade, à praia, isso e aquilo, não é? Mas a bebida ainda continua, não é? Incentivando e vai pavimentando a estrada do cigarro. Sim. Sim. O grande carro-chefe agora é a bebida. Bom, vamos fazer esse intervalo? Enquanto isso, nós vamos tomar água, que é a melhor coisa que existe na vida, não é? É água. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E essa é uma dependência boa, não precisa procurar psicólogo, nem psiquiatra, nem médico, pneumologista, nem ninguém, né? Essa dependência cultural significa que aos poucos você vai querendo sempre saber mais sobre os mais variados assuntos.
Então é só sintonizar o Show Mais de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, no canal 27 e logo no outro dia, ao acordar, às 8 da matina, no canal 15, o Show Mais também reprisa o tema que foi apresentado no dia anterior. Combinado? Ah, deixa eu falar para vocês da Meia Maratona Santo André, com previsão de 4.000 participantes. Tô nessa, hein? A 13ª Meia Maratona Caixa Santo André. Principal prova de rua da cidade e tradicional no Grande ABC. As inscrições estão abertas. Eu entrei nesse desafio dos 21 quilômetros e 100 metros. Estou preocupado com os 100 metros. Os 21 quilômetros não me assustam. Vai acontecer no feriado do dia 12 de outubro. Vai haver também a corrida de 10 quilômetros, essa é fácil. A caminhada de 5 quilômetros, essa então, todas com largadas às 7h30 da manhã, no Paço Andreense. A realização é da Prefeitura de Santo André, em parceria com o Shopping ABC e a Caixa Econômica Federal. Todos os participantes vão receber camiseta alusiva ao evento esportivo, medalha e kit lanche. As inscrições poderão ser feitas pelo site da Prefeitura, que é o www.santoandré.sp.gov.br. As taxas são de R$ 70 e as pessoas com mais de 60 terão desconto de 50. Ou seja, as pessoas com mais de 60 anos terão desconto de 50%. Eu, infelizmente, não entrei nessa faixa, ainda faltam alguns anos para eu abiscoitar esse desconto de 50%. Para ser bem preciso, faltam 8 anos e 5 meses. A TV Mais vai transmitir com exclusividade toda a prova. É um oferecimento da incorporadora Patriani. Mas vai mentir assim lá longe, não? Como é que pode, né, vir aqui na frente dos telespectadores? Não, mas é verdade, não parece. É que, conversando numa reunião com o diretor-presidente da emissora, o senhor Carlos Carreiras, e eu estava no jornalismo naquela época, no Hard News, né? Aqui é jornalismo também, mas é de entretenimento. E ele me pediu, dá para você passar um tingimento branco no cabelo para dar respeitabilidade do público. Todo apresentador de notícia hoje em dia, quanto mais cabelos brancos tiver, mais credibilidade ele cria. Não é verdade? Eu também tingi os meus. Também está começando a tingir também. É importante isso. Isso é muito importante. Hora e vez agora para o tema Dia Nacional de Combate ao Fumo, da doutora Valéria Rocha Brasil, fazer a análise dela em relação ao que foi dito no primeiro bloco, em relação às faixas etárias, enfim, fazer um vademecum desse primeiro bloco, doutora. Perfeito. É importante nós entendermos que, assim como o doutor falou, da dependência química sendo instalada, existe uma comportamental também. Porque você fuma por 20 anos, vamos imaginar, há 20 anos você repete um comportamento. Então, assim como você precisa se desintoxicar fisicamente, há que se desconstruir toda uma forma de comportamento que fica ao longo dos anos. Tanto é que faz parte do nosso tratamento, em termos psicológicos, a desconstrução do comportamento. Ou seja, se você costuma fumar com a mão direita após o almoço e tem todo um ritualzinho, a gente sugere que você faça tudo o contrário, para começar a embaralhar o seu cérebro. Porque o seu cérebro ele fica absolutamente condicionado a um determinado comportamento por anos. Então, tanto quanto a dependência se instala fisicamente, quanto a psicológica no que se refere ao comportamento. Esse é um desafio do tratamento do tabagismo, desconstruir um padrão de comportamento. Agora, quanto às faixas etárias e o nível de escolaridade que foi trazido aqui em termos estatísticos, é importante sabermos que existe uma geração que foi incentivada com o tabagismo através das propagandas que falamos aqui. Essa geração acabou influenciando de forma direta ou indireta os filhos e netos, por exemplo. Porque foram pessoas que acabaram vendo os pais ou avós fumando de uma forma ou de outra. E isso as estatísticas mostram que tem um impacto, sim. Ou seja, filhos de fumantes ou de netos de fumantes têm uma tendência maior a desenvolver o tabagismo, que essa nova geração... Por assimilação. Exatamente, por assimilação, por repetição de comportamento intergeracional,
Porque todas as nossas mensagens que passamos para os filhos, para os netos, eles estão decodificando tanto verbalmente quanto em termos de comportamento. Então, toda essa geração que está parando de fumar, de alguma maneira, acabou influenciando na época que fumava. Então, além do foco ser para essa nova geração em termos de mercado industrial, também eles foram influenciados pelos tabagistas, que hoje não fumam mais, mas que já fumaram. Ao passo que cada vez mais que essa geração vai mudando, a influência vai sendo menor. Então, isso significa que as estatísticas tendem a diminuir nesse sentido. Então, é muito importante o comportamento como prevenção dos nossos filhos e parentes e pessoas em volta. Talvez a coisa tenha mudado, não é? Porque a conscientização, a tendência é ir aumentando cada vez. De ajuda. Porque o desafio não está só em parar, está em não voltar. Sim. Porque, Claro. então, por exemplo, todo o tratamento medicamentoso é super importante, principalmente nesse primeiro momento de parar. Agora, a mudança efetiva, emocional e social, comportamental, é que vai fazer a pessoa não recair. Então, o desafio do tabagista não é apenas parar de usar, aliás, de qualquer dependente de drogas. Parar é fácil, o difícil é não voltar. E para não voltar, há que se fazer mudanças de padrão, de comportamento, de visão das coisas. E isso é tratamento psicológico. Tabagista. Valéria, nem nas profissões mais estressantes, nas quais eu incluo a medicina, né, os cirurgiões, né, puxa uma operação numa cirurgia de 5, 6 horas, né, e abre toda a pessoa, aquela coisa toda. Os policiais que trabalham muito perto da morte, digamos assim, não é? Tem aquele dia fora do comum de qualquer outra profissão. Não é? Será que seriam esses os mais chegados a um suposto desestresse através do tabaco? Ou não tem nada a ver, não existe essa correlação? Ou mesmo quem trabalha na aviação, não é? Depois de um voo conturbado, chega no aeroporto, a primeira coisa que sente vontade para relaxar, entre aspas? Sem dúvida. Existem profissões que colaboram para o desenvolvimento da dependência química, que não é a questão do tabagismo, aí nós estamos falando de dependência química em geral. Em geral, né? São as profissões mais estressantes, conforme você falou. Agora, o desafio da prevenção e tratamento com relação à dependência química, seja ela tabaco, álcool ou qualquer outra droga, é justamente esse. É você conseguir fazer o manejo do estresse dentro do grupo que vive um contexto que não vai mudar, que tende a ser aquele. Então, o manejo do estresse é fundamental para que a pessoa consiga trabalhar suas ansiedades e todas as suas emoções sem que faça abuso de drogas. O interessante também, só para ilustrar, hoje eu ouvi uma notícia numa emissora noticiosa de São Paulo, da capital, dos malefícios do cigarro fake, esses que estão sendo colocados no mercado para que você deixe de fumar, não é? Eles trazem tantos malefícios quanto os cigarros convencionais? Tem fundamento isso? Complementar, o cigarro eletrônico é válido desde que você entre na política da redução de danos, que foi o exemplo que ele deu. Quer dizer, dos males, o menor. Vamos reduzir os danos. Tá. Então, dentro de uma política de redução de danos, cabe o cigarro eletrônico. Porém, o principal foco é a abstinência total. De que maneira? O cigarro tem que perder o sentido na cabeça da pessoa. Perfeito. E no contexto de vida da pessoa. Esse é o objetivo principal de qualquer tipo de tratamento para evitar a recaída. Para que o índice de recaída seja muito baixo, há que se fazer todo um trabalho que, em geral, dura mais ou menos 1 ano de acompanhamento, sendo os 12 primeiros sessões, os 3 primeiros meses mais intensos, e depois um acompanhamento mensal, bimestral, até completar 1 ano. Por quê? Porque dentro do período de 1 ano, a pessoa vai fazer tudo o que ela fazia fumando, sem fumar. Então, para ir dessensibilizando a relação dela com o mundo sem o tabaco, há que se acompanhar a pessoa durante 1 ano. Com esse foco, tirar da mente da pessoa o sentido do tabaco na vida dela. Essa pessoa não recai. Num grupo de 10 homens e 10 mulheres, não é? Quem mais facilmente consegue se livrar? O sexo masculino ou feminino? A doutora me responde depois do intuitivo.
Pela minha experiência, nós fazemos muito programa de tabagismo nas empresas. O contexto colabora ou não bastante na recuperação. Então, se você pega colaboradores de empresas, cuja empresa está incentivando, está lá ao entorno, isso ajuda muito no processo de abstinência. Agora, tem uma faixa etária que fica um pouco mais complicado, que é entre os 20 e 30 anos, mais ou menos, que estão muito associados à balada. Então, a balada é um contexto que favorece ao tabagismo. Aos hábitos do grupo, né? Exatamente, ao grupo. São pessoas que normalmente não têm filhos, então também não tem a pressão dos filhos, que aprendem muito na escola e tal, né? Para parar de fumar, ou seja, os jovens entre 20 e 30 anos é um grupo, além de ser um grupo de risco, mais difícil de se trabalhar. Proclamando a sua suposta independência financeira. Exatamente. Né? Que vai até mais um pouco, depois começa a pedir dinheiro tudo de novo, para o pai, para a mãe. Então, colaboradores de empresa, pessoas que têm filhos, numa faixa etária cuja dependência química já atingiu bastante a vida da pessoa, tudo isso é um grupo favorável para a recuperação. É verdade. E isso traz malefícios incríveis, né, doutor? Quando há esse para e continua, para e continua, porque acho que volta cada vez mais agressivo, né, o vírus. Então, eu convido quem tem dificuldade e quem já contempla parar de fumar, que procure ajuda e que, mesmo que não tenha uma fonte financiadora, pague o seu tratamento para. É interessante, doutora, fique à vontade. Só para complementar, eu acho bacana você estar convidando os indivíduos, então eu vou complementar e vou convidar as instituições. Sim. Porque a minha experiência com dependência química, de novo, não só tabagismo, né, da parte de tabagismo, é uma dentre tantas dependências químicas. Quando a gente observa que a instituição está investindo em tratamento e prevenção, porque o tratamento tem que estar dentro de um contexto de prevenção. Não adianta você fazer alguma coisa, vamos tratar todo mundo de dependência química. Não, tem que ter todo um trabalho de sensibilização dentro da empresa, dentro da escola, dentro da instituição. Se a instituição faz uma prevenção e depois oferece o tratamento associando a uma corresponsabilidade, a gente atinge a 50% de recuperação, até 70% de recuperação, dependendo da estrutura da empresa ou de qualquer instituição em termos de prevenção e tratamento. Então, eu faço realmente um convite às instituições, porque a gente sabe que a dependência química tem 30% de recuperação no mundo em geral, mas quando associado a um contexto institucional, passa de 50% até 70% de recuperação. Então, é muito importante as instituições. Eu ia ressaltar exatamente isso, né? As diferentes informações que nós estamos obtendo de ambos, né? O caso da procura individual, da cura, vamos colocar assim, do caso de empresas, não é, que se dispõem, não é, a cuidar de seus funcionários, a questão das faixas etárias, a questão das condições sociais, financeiras, grupais, não é? O que torna um universo fantástico, não é? De luta contra o combate ao fumo. Não é fácil isso, não. Aí nós temos noção da complexidade da questão. Portanto, não é à toa que somos aqui médico e psicóloga, sim, porque uma equipe interdisciplinar é fundamental para a prevenção e tratamento de dependência química em geral. Inclusive é nutricionista, né? Porque um dos problemas de parar de fumar é ganhar peso. Então, existem alguns pacientes que se justificam que se mantêm fumando para se manterem mais magros, ou que já pararam de fumar e ganharam peso e por isso ele voltou. Então, se você coloca um educador físico no grupo, se ele tem a oportunidade de consultar uma nutricionista, que existe uma tendência de ganho de peso por 6 meses, ajuda bastante. Precisa de uma equipe realmente multidisciplinar. Inclusive fisioterapeuta. A nossa equipe tem fisioterapeuta respiratória, então, para que haja todo um trabalho de respiração, técnicas de relaxamento para a pessoa lidar com estresse, com ansiedade. Quer dizer, olha a complexidade da questão, então nós temos que ver essa interdisciplinariedade se complementar. Melhor. E os bônus psicológicos, doutor? É importante a gente ter noção da ambivalência que o tabagista entra no início do tratamento. Ou seja, tem um lado que quer e um lado que não quer.
Então, é que nem o comercial da Fenite, o diabinho. Não vai, lá não vai. Exatamente. Lá só tem porcaria. O outro, não, que é isso? Só tem coisa bonita. Exatamente. Então, um dos pontos do tratamento é a gente alimentar o lado que quer. Porque o lado que não quer vai boicotar o tempo todo. Principalmente na hora do dia D, que é a hora de parar de fumar. Que a gente marca uma data e fala, bom, agora você vai parar de fumar. Mas antes a gente já preparou todos os mecanismos de defesa e de auto-boicote que o tabagista constrói para manter aí o tabagismo. Então, na hora que a gente faz o tratamento, a gente alimenta isso. E na hora que a pessoa começa a mudar, a gente já começa a fazer uma lista de bônus. Ou seja, um dos principais que a gente observa é a sensação de libertação. Porque o tabagista, por mais que se sinta bem, né, ele tem aquela sensação de escravidão, principalmente no contexto atual, cuja a imagem do tabagismo já não é mais aquela imagem de anos atrás, a pessoa já se sente constrangida de fumar hoje em dia em determinados ambientes. Então, essa libertação, esse sentimento de que eu consigo dominar minhas emoções, dominar minha vida e não ser dominado pelo tabaco, é um dos pontos principais na hora que você para de fumar. E queria agradecer também a doutora Valéria Rocha Brasil pela presença. Obrigado, doutora Valéria. O site é www.rochabrasil, tudo junto, está aí na tela também, .com.br. E tem um telefone também facílimo de contato. Gente, obrigado e viva o Dia Nacional do Fumo, né? O nosso querido 29 de agosto. Viva. Um abraço, obrigado. Até a próxima. Gente, vamos nos despedindo. Amanhã tem mais um novo tema, novos convidados. E como se usa dizer, lá em Veneza, na Itália, quando a gôndola está indo embora com o amor da sua vida. Tchau, bella, tchau. Ci vediamo domani. Fui, tchau. Algumas pessoas deveriam ser iguais a cigarros. Vir com a advertência de que fazem mal à saúde.